Será que a WWE tá consertando as cagadas, senhoras e senhores? Será que estão arrumando a casa? Porque, ó, que baita Raw, hein? Pô, pra mim, foi o melhor Raw do ano. Bateu de frente com o da Netflix, bateu de frente com o do Raw After WrestleMania. Pra mim, esse aqui foi o melhor Raw do ano, não só de lutas, mas também os segmentos, hein? Ficou muito bom mesmo. Vamos falar sobre esse Raw de ontem. Cara, que coisa incrível. Se tivesse um casting no final, aí ia ser absoluto cinema perfeito. Mas tem muita coisa boa, senhoras e senhores. Então, vamos lá, já deixa o seu like, se inscreve no canal, não se esqueça de acompanhar nas redes sociais que estão na descrição do vídeo, beleza? E vamos lá falar sobre esse Raw incrível que nós tivemos ontem à noite. E esse Raw foi tão top que eu vou fazer ele no mesmo esquema do Money in the Bank. A gente vai colocando as imagens aqui, vamos trocando uma ideia direto do WWE.com. A gente abriu com o John Cena, a gente sabia que o John Cena ia aparecer, já tinha sido anunciado, mas a gente não esperava exatamente qual seria o anúncio. E aí veio o John Cena reclamando então que o público só queria saber de mentiras, né? Fazendo uma analogia ali com o R-Truth. E que, na verdade, mandaram o Cody Rhodes, mandaram o próprio R-Truth e tudo mais, agora o Jey Uso também junto com ele, mas que ele só quer competição de verdade, ele quer uma verdadeira competição, porque de resto ele tá batendo em todo mundo. E aí, zoou o público pra caramba, e ele falou assim, ó, enquanto vocês não mandarem competição, olha só, eu tenho, quando eu veio no Raw After WrestleMania, tinha 36 datas. Agora só sobram 18 datas, tinha 19 com a de hoje, 18 datas pra vocês me verem aqui, que se a gente for fazer uma conta, daria mais ou menos ali 3 aparições por mês. A gente sabe que vai ter mês que ele mal vai aparecer, que eu acredito que seja o mês de julho, ele deve fazer uma aparição só. Agora no mês de junho, se a gente for olhar, ele já vai aparecer 4 vezes, porque ele apareceu já no SmackDown, apareceu no evento do Money in the Bank, apareceu hoje e já tem data marcada pra ele no Night of Champions. Então assim, as datas do John Cena estão acabando, senhoras e senhores. E nessa brincadeira, quando ele fala de competição, toca a música do CM Punk, inclusive na live a galera falando assim, não, CM Punk já foi noticiado, ele vai ficar um tempo fora, que não sei o que, toca a música do Punk, ele aparece e faz uma baita promo, um baita discurso, ele fala a respeito do que o Cena se transformou, que o problema do Cena é o cinturão, porque aquele cinturão também tinha transformado ele em um monstro, e aí o Punk falou, ó, eu vou ser obrigado a me transformar um monstro, tirar esse cinturão de você pra você deixar de ser um monstro, né? E aí ele falou assim, ó, eu queria que fosse agora, né? Queria que fosse pra já esse combate aí entre Cena e CM Punk. Queria que esse combate pelo título fosse agora. Ele fala que o Cody Rhodes era o melhor que eles tinham naquela questão de competição e que em algum momento ele vai ter uma nova chance, mas que o CM Punk agora é que vai atrás do WWE Undisputed Championship. Mas o John Cena então deixa claro, esse não é um combate para o povo de Phoenix, né, no caso, não era ali pro Monday Night Raw, então ele anuncia, né, o John Cena fala, se você quiser essa luta, você vai ter que me seguir até a Arábia Saudita, no Night of Champions, no dia 28. Senhoras e senhores, nós estamos à frente de 13 anos do último Night of Champions que John Cena e CM Punk se enfrentaram pelo WWE Championship, e fazendo uma alusão aqui como foi a luta do Backlash com o Randy Orton, essa aqui vai ser uma luta inversa do que a gente viu no Night of Champions de 2012. O CM Punk na época era WWE Champion, tava já como heel, enquanto o John Cena era o Babyface. Naquela altura, o combate acaba por empate. O John Cena, se não me falha a memória, ele dá um German Suplex da terceira corda e quando ele cai segurando o Punk, o juiz na contagem fala que os ombros do Cena também estavam na lona. Então o combate acaba por empate, né? Um draw ali, e o Punk termina como campeão, mantém o cinturão, né? E é isso, então fica marcado esse
baita combate. Muita gente estava querendo o combate pro Money in the Bank, até por conta da grande rivalidade que eles tiveram. Foi o início de tudo, foi quando o Punk tomou o cinturão dele e tal. Mas eles deixaram pro Night of Champions. Eu até achei que com o retorno do R-Truth, eles teriam um novo combate no Night of Champions. Não sei exatamente como que vai seguir essa linha do R-Truth, não sei se ele vai se envolver de novo com o John Cena durante o ano ainda, né? Mas vamos falar mais pra frente aqui do R-Truth, porque ele voltou. Porém, antes de acabar a história do CM Punk com o Cena, toca a música do Seth Rollins. O Seth Rollins nitidamente é Palmeiras no Mundial de Clubes, né? Então já veio aí, ó, trajado. Aliás, todos eles finos, hein? Braun Breaker, o Bronson Reed ainda meteu a correntona ali, o Paul Heyman segurando a maleta e o Seth Rollins ali no meio do ringue. Essa aqui foi a única aparição do Rollins, eu achei até que ele iria fazer alguma promo e tudo mais, né? Mas basicamente ali próximo do ringue foi a única aparição, ele vai aparecer depois no backstage no combate contra o Braun Breaker. Né, ou melhor, do Braun Breaker, e aí aparece ele no backstage e tal, mas é só isso, tá bom? Seguindo aqui então, nós tivemos a chegada do Chad Gable junto com a American Mage, então os Creed Brothers junto com ele aí. Basicamente não tinha anunciado o combate pro Chad Gable, ele fala algumas coisas a respeito do combate do Worlds Collide, fala do grande americano no Money in the Bank, e aí então tivemos o combate entre AJ Styles e Chad Gable, ó. Um baita de um combate, senhoras e senhores, maravilhoso. Chad Gable e AJ Styles mostrando todas as habilidades técnicas de cada um deles, né? O Chad Gable sempre tentando buscar ali um pouquinho mais de força pra cima do AJ Styles. Esse Power Slam aí, quase que um Pumping Handle Slam aí que ele deu em cima do AJ Styles do lado de fora, foi realmente muito bom. Depois tivemos aquele Spinning Powerbomb lá do AJ Styles também, que é bem bacana. German Suplex do Gable no AJ Styles, Flying Headbutt, teve bastante coisa. A primeira tentativa aí do AJ Styles de mandar o Styles Clash, enquanto o Brutus Creed tava tentando entrar do outro lado, o irmão, o Julius, puxou o Chad Gable ali pra salvar ele, né? Depois toma ali uma joelhada do AJ Styles, e aí fica a trocação ali do Chad Gable com o AJ Styles na questão de tentar buscar a perna. O Chad Gable engata um ankle lock, só que aí o AJ Styles reverte o ankle lock, puxando como se fosse dar o Calf Crusher. Só que na hora que ele ergueu, ele já encaixou o Styles Clash rapidão e mandou direto no Gable e venceu o combate. Foi uma boa vitória do AJ Styles. No backstage depois, ele falando com a Cat que não importa muito o que vai acontecer, Judgment Day, American Made, não importa, mas que qualquer um que entrar no caminho dele, que desrespeitar o AJ Styles, vai tomar uma porrada na boca, que foi o que ele fez com o Gable hoje, basicamente, tá? Depois, nós tivemos o primeiro Fatal 4-Way feminino para garantir vaga no Queen of the Ring. Eu tô colocando na tela aí pra vocês exatamente a chave, né, o chaveamento do Queen of the Ring Tournament pra vocês poderem dar uma olhada, tá? Vou até tirar minha webcam aqui pra vocês poderem ver. Olha só, no primeiro combate, no primeiro Fatal 4-Way, nós tivemos Rhea Ripley, Kairi Sane, Liv Morgan e Roxanne Perez, que foi o combate que nós tivemos ontem. Porém, no mesmo chaveamento, eles decidiram colocar uma luta do SmackDown, o que particularmente eu não entendi, porque eu achava que a semifinal tinha que ser uma semifinal do Raw contra uma semifinal do SmackDown, pra final ser Raw versus SmackDown. Aqui a gente tem possibilidade de ter Raw versus Raw na final ou SmackDown versus SmackDown. E vocês vão ver que a masculina é exatamente a mesma coisa, tá? Além disso, já foi anunciado pro próximo Raw o retorno da Asuka enfrentando Stephanie Vaquer, Raquel Rodrigues e Ive Nile, beleza? Além disso, no SmackDown nós vamos ter, não sei exatamente qual será a ordem, provavelmente na próxima semana seja Charlotte Flair, Alexa Bliss, Chelsea Green e Candice LeRae em uma Fatal 4-Way, e depois, a semana que vem, teremos Jade Cargill, Michin, Piper Niven e Nia Jax. Nós não vamos ter a presença aqui, pelo menos logo nesse início aqui, eu não vi a presença, ou melhor, não vai ter a presença tanto da Natália, beleza? Que está no Monday Night Raw e ela lutou no qualifying do Money in the Bank. Ela não está aqui no Monday Night Raw, na chave do Monday Night Raw. E também a Bianca Belair no SmackDown, beleza? Então, provavelmente, eu acuso dizer
que a Tiffany Stratton pode estar defendendo o título contra a Bianca nos próximos eventos. Lembrando que antes do SummerSlam, no mês de julho, nós teremos o Evolution, um outro pay-per-view exclusivamente feminino, tá? Um evento que a gente já teve uma vez, que foi em 2018, com a presença da Ronda Rousey, ok? Mas agora então, focando no combate, antes de entrarem, a Liv Morgan e a Roxanne Perez meio que discutiram ali no backstage, porque a Roxanne queria meio que juntar forças pra Judgment Day, e a Liv Morgan virou e falou assim, ó, por que você não sai do meu caminho, para de me encher o saco e deixa eu ganhar o cinturão aqui? E a Roxanne falou, então tá bom, que vença a melhor mulher, e é isso aí. E aí a Liv Morgan, eu vou fazer isso aí. E aí a Kairi Sane começou a ter um bom destaque no combate, tá? Eu particularmente gostei da presença dela. Ela atacou a Liv e a Roxanne até a Rhea Ripley começar a atuar em cima ali da posição dela, tá? E a Rhea Ripley depois tem um encontro dela, se não me engano é a primeira luta que ela e a Liv Morgan vão ter desde todos os rolos que elas tiveram, né? Desde eu acho que quando a Rhea Ripley e o Damian Priest derrotaram a Liv Morgan e o Dominic Mysterio, se eu não me engano foi no Bash em Berlim, naquele Mixed Tag, né? A Kairi Sane de novo atuando bem. Nesse momento aqui, a Roxanne e a Liv Morgan já começaram a fazer algumas coisinhas de dupla. Já começaram alguns ataquezinhos ali e vai ter um determinado momento do combate, ó, esse momento aí que elas jogam a Kairi Sane pro lado de fora, que elas até se cumprimentam em cima do ringue. É um negócio que fica legal, né? Aí depois Liv Morgan atacando a Rhea Ripley, a Roxanne a todo momento tentando defender a Liv Morgan dos ataques da Rhea Ripley também, tá? Tem também um momento de Tower of Doom que elas fazem, né? Tem, obviamente, os momentos que a Rhea Ripley vai precisar ir pra cima da Kairi Sane, não tem jeito, mesmo as duas atuando como babyface, até que, em determinado momento, a Rhea Ripley, ela aplica um Riptide em cima da Liv Morgan e a Raquel Rodrigues acaba puxando ela. A Raquel Rodrigues aparece e impede a Rhea Ripley de ganhar fazendo pin na Liv Morgan. Porém, a Kairi Sane se aproveita dessa situação e manda um Insane Elbow. Só que aí, a Roxanne vai lá e faz um roll-up por cima da Kairi Sane, fazendo pin na Kairi Sane. E aí, ela vence o combate e avança então para a próxima fase. Contrariando, inclusive, a galera e até um pouco da minha opinião de que eu achei que a Rhea Ripley pudesse ser a Queen of the Ring esse ano. E eu acho que o Triple H então tem uma nova favorita, né, senhoras e senhores? Já deu pra ver, né? Que a Roxanne vai estar em todas a partir de agora, né? E aí, nós tivemos então a presença depois da Women's Intercontinental Champion Becky Lynch, que veio pro ringue só pra falar assim, obviamente que eu mereço, eu tô fazendo agora jus a esse cinturão. Esse cinturão é o cinturão mais prestigiado da luta livre, justamente porque eu sou a campeã e eu tô segurando ele. Até que em determinado momento ela fala que durante a luta ela deslocou o ombro, e aí a Lyra Valkyria tentou matar ela quando colocou o cinturão nela e deu um German Suplex. Aí nós tivemos a presença da Lyra Valkyria, ó. A Lyra Valkyria chega a aparecer e a Becky já fala assim, ó, mano, eu não quero confusão e tal. Só que aí, quem atacou por trás? A Bayley, senhoras e senhores. Bayley fazendo o retorno. Eu queria que tivesse sido ontem não, sábado no Money in the Bank, mas ontem ficou bacana também o retorno da Bayley. Já atacou a Becky Lynch, a Lyra ficou meio que sem entender um pouco a situação. A Bayley com o cabelo mais roxo do que nunca, né? Atacou a Becky conseguiu fugir ali pelo público e a Bayley ficou encarando, né? Depois disso, antes de falar do Arthur, nós tivemos um segmento nós tivemos dois segmentos. O primeiro foi no backstage com a Judgment Day, onde o Finn Balor vai falar lá com o Dominic do tipo assim, por que você tá no qualifying do King of the Ring e eu não? E aí o Dominic falou, como você lutou pra qualificar no Money in the Bank e não conseguiu, eu acho melhor eu tentar o do King of the Ring agora, né? E aí o Finn, não, tá tudo certo e tal. E aí o JD até deu uma deixa ali falando, não, nós vamos atrás do título de duplas, é nóis, que não sei o que e tal. E aí chega a Roxanne e aí o Finn Balor, meu, parabéns e tal, que não sei o que, o JD, bom trabalho, isso aí. E aí o Finn Balor, e aí, Dom, você não vai dar os parabéns ali pra Roxanne? Aí o Dom meio que sem jeito, parabéns, não sei o que, na hora que ele fala o parabéns, chega a Liv Morgan,
Aí, vocês estão comemorando o quê? Posso saber? Foi muito bom. E aí, a Liv Morgan meio que, né, o Finn Balor fala assim pra ela, ó, você não conseguiu e tal, mas a Roxanne ganhou pra Judgment Day, é nóis e tal. E a Liv, eu tenho coisa pra fazer, que não sei o quê. E aí, o Finn Balor, e aí, você vai atrás dela? Vai ficar aqui, que não sei o quê. O Dominic, eu tenho uma luta agora e tal, pá, né? Não, pode deixar que eu vou atrás dela. E aí, ele acaba saindo. E nós tivemos também um outro segmento no backstage, que foi a chegada da Nikki Bella, senhoras e senhores. Pois é, a Nikki Bella voltou para a WWE, volta pro Monday Night Raw, aí ela cumprimenta ali a Natália e a Maxine Dupri, e depois ela encontra a Io Sky, falando, ó, respeito muito você, o que você tem feito pela divisão, a Io Sky também, ó, obrigado por ter pavimentado aqui o caminho e tal, muito respeito, é isso, e aí elas vão embora. E aí então temos ele! R-Truth, não, desculpa, Ron Killings, senhoras e senhores. Ele vem ali pelo público, já pula ali em cima da mesa de comentaristas, começa a falar que, ó, vocês conseguiram, eu estou de volta por conta de vocês conseguiram me trazer de volta, mas eu também voltei por minha causa, eu também voltei porque eu queria aqui fazer algo diferente. Então, vocês acreditam que o R-Truth é só uma gimmick? Vocês acreditam que o R-Truth é só algo cômico? Aí ele fala assim que, do fundo do coração, ele queria estar ali e ele vai fazer por merecer a situação toda, só que ele fala assim, vocês acreditam realmente que era só algo cômico? E aí ele vai lá e saca uma tesoura e corta o cabelo dele! Caraca, velho, o cara meteu a marra ali, cortou o cabelo dele, mandou o famoso The Truth has set me free, né? E mandou umas outras frases também que ele falava principalmente na época da TNA lá em 2002 a 2006, 2007 mais ou menos, quando ele tava lá como Ron Killings. E falou que agora quem tá de volta é o Ron Killings, vocês vão ter o Ron Killings agora, não tem mais R-Truth, eu não sei se ele vai usar Ron The True Killings igual era na TNA ou só Ron Killings, tá? Mas ele cortou o cabelo, assumiu a calvície, óbvio, né? Lembrando que o R-Truth já passou dos 50, hein, rapaziada? Se não me engano, ele tem 51, eu acho. Então o R-Truth, né, ele pegou, ó, isso aqui agora é o fim do R-Truth ali, porque a verdade me libertou e tal, e vai ser sempre a verdade, né? E depois ele saiu ali pelo mesmo lugar que ele veio, tá? Ele vai ali embora pela Crowd, tá? Depois nós tivemos mais um combate classificatório, dessa vez para o King of the Ring, mais um Fatal 4-Way, e agora, só pra vocês terem uma ideia, eu vou colocar o chaveamento aqui pra vocês. Então o chaveamento do King of the Ring está da seguinte maneira. Nós tivemos ontem então Sami Zayn, Penta, Bron Breakker e Dominic Mysterio. Na mesma situação do feminino, nós vamos ter o masculino, onde temos ali o chaveamento com o SmackDown. Mais uma vez podemos ter então Raw contra Raw na final, o SmackDown contra SmackDown. E aí provavelmente na próxima semana nós vamos ter Cody Rhodes, Damian Priest, Andrade e Shinsuke Nakamura. Um baita de um combate podemos ter aqui. No outro lado do Raw nós temos Sheamus, Rusev, Bronson Reed e alguém que ainda será anunciado, um ponto de interrogação. Além disso, temos pro último SmackDown Randy Orton, LA Knight, Aleister Black e Carmelo Hayes. Então esse é o chaveamento para o King of the Ring. Nós ficamos teorizando várias e várias coisas de quem poderia, né, tá fazendo aqui a entrada nesse combate que tem Sheamus, Rusev e Bronson Reed, que ainda será anunciado. Eu acho que assim, ninguém que está atualmente no roster vai fazer parte desse combate. Ninguém do Raw vai fazer parte desse combate. Então não vai ser o Finn Balor, infelizmente não vai ser o Karrion Kross, aparentemente a WWE já desistiu. Ele vai ter um segmentozinho no final aqui, mas aparentemente a WWE quer seguir outros rumos pra ele ainda não teve novidades de renovação de contrato, então sinceramente acho que pro Kross não vai acabar sobrando nada. Mas a gente falou assim, bom, talvez possa ser pode ser o vencedor entre Chad Gable e AJ Styles. O AJ Styles ganhou, talvez ele possa ser anunciado. Talvez a WWE possa querer colocar o grande americano e tal, né? Aí eu até pensei, bom, hoje tem Gunther e Jey Uso. Quem perder pode ser que vá pro King of the Ring. Então, né, poderíamos ver aí um dos dois perdedores indo para o King of the Ring. Além disso, o que eu acho que é mais comum, que eu acho que pode acontecer, seria alguém ou da AAA ou da TNA. E talvez até alguém do NXT. Mas se eu tivesse que apostar em alguém, seria
em nada mais nada menos do que Mr. Iguana, senhoras e senhores. Sabe por quê? Porque antes desse combate, logo depois do lance do R-Truth, nós tivemos 2 video packages. O primeiro foi o video package, na verdade assim, nós tivemos um video package depois do lance do R-Truth, que foi justamente o do Mr. Iguana, apresentando o Mr. Iguana para o público, tá? E não faria muito sentido a WWE colocar ele, apresentar ele para o público dessa forma, se não fosse utilizar ele de alguma forma. E já saíram notícias que a WWE gostou muito do que viu no Worlds Collide, da reação do público e que quer investir nele. Então, pode ser que ele apareça para esse combate no King of the Ring, né, no qualifying do King of the Ring. Não acho que ele vai passar e tal, mas pode ser que apareça o Mr. Iguana aqui, tá? Então ele seria a minha principal aposta nesse momento, tá bom? O outro video package, ele aconteceu depois do lance aqui do combate do Fatal 4-Way, mas a gente também teve um segmento do New Day, né, com o Grayson Waller e depois as perguntas da Cat e tal, segmento meio besta e tal, então não faz muito sentido aqui, beleza? Mas vamos lá. Tivemos o combate então entre o Penta, Dominic e Bron Breakker, um combate que foi muito bom, muito pegado, né? O Bron Breakker dominando ali, utilizando bastante da agilidade, foi pra cima do Dominic em diversos momentos, e aí o Sami Zayn também tem os seus momentos pra tentar fazer os cortes de luta, faz os ataques em cima do Breakker, lembrando que o Breakker e o Sami Zayn teoricamente estão numa rivalidadezinha ali por conta do Seth Rollins, né? Aí o Penta atacando o Dominic, depois o voo do Bron Breakker pra fora, teve vários lances de voo pra fora, foram realmente bem legais, Sami Zayn com o Arabian Moonsault pra cima do Breakker, depois o Breakker se recuperando atacando o Dominic, foi realmente muito bom. Esse DDT do Penta também foi sensacional. Dominic mandando aí o Three Amigos no Sami Zayn. Teve um momento do combate em que o Penta, eles fazem um lance ali, o Penta faz um Penta Driver depois de um Sacrifice no Sami Zayn, mas ele é cortado pelo Dominic, né, também. E aí ele ataca o Dominic depois e ele faz o Mexican Destroyer, mas se eu não me engano, quem salva é o Bron Breakker. E aí, senhoras e senhores, o Breakker ataca o Penta, joga ele pro lado de fora, faz aquela voltinha, vem correndo, dá um spear no Penta pra destruir, e quem apareceu pra salvar? LA Knight, por algum motivo que seja, né? Afinal de contas, o Bron Breakker e o Bronson Reed interromperam ali o Money in the Bank, né? Então o LA Knight veio tirar ali uma brincadeira com eles. Então ele veio pra atacar e tudo mais, né? Pra salvar essa brincadeira toda em cima do Bron Breakker, meio que trazendo uma vingança ali. E isso deu margem pro Sami Zayn, então, mandar um Eluva Kick no Dominic e conquistar a vitória e avançar para a próxima fase do King of the Ring. Então é o primeiro que avança para a próxima fase, tá bom? Depois desse combate, nós tivemos o video package mostrando o retorno da Asuka, que mostraram ali no chaveamento e depois já anunciaram o retorno da Asuka para o próximo Monday Night Raw. Então semana que vem teremos o retorno dela e tivemos então o retorno de Nikki Bella, senhoras e senhores. Ela veio pro ringue, eu até achei que ela fosse ter alguma luta, porque só tivemos 4 lutas no Raw essa semana, mas teve muito segmento bacana. Retorno de uma das grandes lendas que realmente pavimentou o Divas Revolution, né? A maior reinado de Divas Champion foi da Nikki Bella. E ela foi interrompida depois pela Liv Morgan. Liv Morgan meio brava e tal. E aí a Nikki Bella até fala: eu entendo que você tá meio bravo com tudo que aconteceu. E aí a Liv Morgan virou e falou assim: só que eu ainda sou campeã e eu tenho um homem. Zoando a Nikki Bella, porque a Nikki Bella, né, teve aí o seu término de relacionamento nos últimos meses. Teve vários problemas relacionados a parada na justiça, né? Ela falou que parece que ela foi agredida e tal. Enfim, não vou entrar nessa situação agora, mas a Liv Morgan usou esse argumento e aí a Nikki Bella falando: você pode ser campeã, mas eu não sei se você tem um homem não, porque eu não sei se o seu homem é seu ou se é da Roxane, né? A Liv Morgan ficou brava e aí a Nikki Bella virou e falou assim: tô indo embora aqui, valeu. Só que aí ela deu uma garoteada, né? Deu uma garoteada, porque a Liv falou alguma coisa ali e aí a Nikki Bella meio que foi voltar pra dentro do ringue. Na hora que ela tava na corda, a Liv Morgan mandou o Oblivion, né? E aí acertou a Nikki Bella, deixou ela capotada lá. Bom, dada essa situação, o que eu vejo mais provável, tá?
The Bella Twins versus Liv Morgan e Raquel Rodrigues no Evolution pelo título de duplas. É o mais provável, mais plausível para quererem começar uma rivalidade assim. Eu não vejo muito pra onde seguir essa situação de elas terem, né, se envolvido fisicamente nesse momento do Raw. Então, pra mim, no Evolution, pay-per-view que vai ter em julho, eu acho que vai ser The Bella Twins versus Liv Morgan e Raquel Rodrigues. E convenhamos, né? Esse título nasceu pra elas, só que nasceu em hora errada, porque elas já não estavam mais na WWE, né, senhoras e senhores? E depois disso, então, nós tivemos o combate entre Jey Uso versus Gunther pelo World Heavyweight Championship. Um combate que, assim, ó, vamos ser honestos, o início do combate eu não curti. Eu não curti mesmo, porque a todo momento o Jey Uso já tentava encaixar um sleeper hold no Gunther. Cara, pra mim não fazia sentido. O Gunther, ele demorou um pouco pra engrenar o combate, tá? O combate parecia que tava um pouco em câmera lenta. O Gunther sofrendo um pouco no início, mas depois começou a dominar o Jey Uso. Inclusive por quê? Porque eu gostei dessa parte do storytelling da luta. Eu acho que a história que eles construíram ali foi bem legal, que foi o seguinte: o Jey Uso tava com uma proteção no abdômen ali. As informações que o Michael Cole e o Barrett deram é que ele se lesionou no combate de duplas, né, contra o John Cena e o Logan Paul. Então ele tava usando uma proteção ali porque ele tava machucado. E aí quando o Jey Uso vai dar um crossbody, ele sente essa parte do abdômen e o Gunther percebe, começa a rir, e aí a partir desse momento todos os ataques do Gunther são em cima do abdômen para deixar o Jey Uso, né, mais fraco. Então todo o ataque direcionado ao torso dele, tá bom? Então é esse momento aí do crossbody, logo no começo da luta, que o Gunther percebe e aí começa a pisada, a joelhada, da pancada em cima do torso do Jey Uso, mete ali o suplex, depois ele tira a bandagem do Jey ali, né? E aí, a gente vai ter alguns momentos de recuperação do Jey, como por exemplo esse German Suplex, mas depois o Gunther responde dando German Suplex do lado de fora do ringue. E vários momentos do combate, o Jey tenta ficar encaixando o Sleeper Hold. Isso foi a única coisa que eu não curti, e o início dele estava muito lento, tá ligado? Tava muito lento. Mas depois, em determinado momento, o Jey aplica... Mano, olha isso, cara. Essa foto mostra bem o quão feio é o Spear do Jey Uso, tá ligado? O cara parece mais um shoulder tackle, sei lá, mano, é bizarro. Mas enfim, ele manda um splash em cima do Gunther, o Gunther dá kick out. E depois começa uma série de pancadas do Gunther. O Jey até tenta se defender um pouco disso, meio que absorveu o impacto, mas em determinado momento o Gunther leva melhor depois, né? Teve o super kick e tal, mas ele manda o powerbomb, o Jey... ele consegue reverter, e aí começa uma sequência de encaixada. O Gunther, inclusive, deu um spear melhor que o Jey, tá? O Gunther deu um spear, o Jey deu um kick out, mas começa as encaixadas, né? Os clotheslines do Gunther. Teve mais uma tentativa ali de spear do Jey Uso, só que aí começa as encaixadas de sleeper hold do Gunther, né? Pegando ali então no mata-leão em cima do Jey. Aí várias e várias vezes o Jey tenta chegar na corda, e aí o Gunther gira, e aí tenta chegar na corda, o Gunther gira, aí o Jey reverte, encaixa o sleeper hold, o Gunther reverte no back suplex e já encaixa o sleeper hold de novo. E fica nessa, senhoras e senhores, até o Jey Uso apagar. O Jey Uso apagou. E o Gunther se tornou o novo World Heavyweight Champion, senhoras e senhores. Aí o Jey com o filho e o Gunther se tornando World Champion pela segunda vez. Ganhou de maneira limpa do Jey Uso, tá? Sendo bem honesto com vocês, eu acho que vai ter mais um combate entre eles. Não sei se seria necessário, mas... eu acho que o Jey Uso vai acabar tendo mais um combate, pelo menos mais uma oportunidade de lutar pelo World Heavyweight Championship, e perdendo, ele deve tá tirando umas férias aí. Eu acho que o Jey, desde WrestleMania 39, né, tá meio que, desde a 38, na verdade, ele tá meio direto por conta de toda a história da Bloodline ali, acho que desde a 37, então, né, desde a época da pandemia ali, de final de 2020 até a pandemia ali, toda completa de 2021, então até
depois da WrestleMania 39 que ele fica solo, né, tem toda a história da Bloodline, da Civil War e tal, e depois ele acaba ficando solo, tem as lutas contra o Jimmy, depois se junta com o Cody Rhodes, ganha o título de duplas e tal, tudo isso eu acho que o Jey Uso deve tirar umas férias agora, ele ficou muito tempo fazendo as lutas, foi campeão mundial, venceu o Royal Rumble e tal, então assim, eu acho que agora o Jey Uso deve dar uma descansada, mais ou menos igual o Drew McIntyre tá nesse momento, beleza? E o Gunther continua aí, então, agora com um segundo reinado como World Heavyweight Champion. Como eu falei pra vocês, um baita de um Raw, eu gostei bastante desse Monday Night Raw, tá? Pra mim foi o melhor Raw do ano, eu acho que se tivesse o casting do Seth Rollins aqui essa noite, ia ser mais top ainda, e aí eu acho que ia ser muito difícil de bater. Com exceção da metade do combate do Gunther com o Jay, inclusive essas trocas de Sleeper Hold no final foram muito legais, eu curti muito essas trocas de Sleeper Hold, mas eu não gostei do início do Jey Uso querer ficar encaixando o Sleeper Hold todo momento, ele já pulava nas costas do Gunther, aí pra mim não fazia muito sentido, mas foi só a única parte que eu realmente não gostei, foi só esse início e até a metade do combate contra o Gunther, que pra mim não encaixou direito, mas de resto, pra mim foi um Monday Night Raw perfeito, cara. Foi realmente muito bom. Vale citar também, que eu não comentei, mas depois que acabou o combate que o Sami Zayn venceu o Fatal 4-Way, o Karrion Kross meio que apareceu no backstage ali, fazendo uma promozinha de novo com o Punk, aquela promo de 30, 40 segundos, cara. Como que eles só dão isso de tela pro Kross? Ai, que absurdo, né? Mas é o que eu falei, eu acho que a WWE já desistiu dele. Mas põe aí nos comentários, o que vocês acharam desse Monday Night Raw? Top demais, zica da balada, põe aí porque foi realmente muito bom. Então se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, acompanha nas redes sociais, beleza? E põe nos comentários aí a sua opinião, fechou? Valeu galera, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até mais, fui!